abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Boa noite, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. E o vídeo dessa noite a gente vai deixar com vocês aí uma fala, né, uma live que foi feita ontem pelo Levinciano, estreando aí a Levin TV, e o Levinciano vai estar aí falando situações do Vasco da Gama, da gestão. O Levinciano vai falar da trajetória para ano que vem do Vasco, o que possa ser ainda o projeto Somamos junto com a 77 Partners, várias coisas aí que o Levin vai estar falando nesse exato momento. Nesse exato momento a gente separou alguns trechos dessa live muito bacana, onde o Levin voltou com tudo, com muita força para 2023, se Deus quiser, ser presidente do Clube de Regatas de Vasco da Gama. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima noite aí de terça-feira a todos vocês, e fique agora com o Levinciano na Levin TV. Estreou ontem e a gente vai mostrar aqui alguns trechos das principais falas do Levin, do Vasco, da gestão aí do Jorge Salgado no Vasco, a 77 Partners, futebol, muita coisa que o nosso grande, legítimo presidente do clube sempre será, Levinciano, vai falar nesse exato momento aqui no canal Russo Vascaíno. Casaca no coração de todos e uma ótima noite de terça-feira a todos vocês. Com vocês, Luiz Roberto Levinciano, na Levin TV. Cadê a sua proposta que seria melhor? Gente, é bandeira branca, vocês não entenderam ainda, entendeu? Não, mas olha só, eu acho importante esclarecer, né? Deixa eu falar o nome dele, é o Rob Lopes. Então, eu acho que é importante esclarecer o seguinte: você só pode ter uma proposta melhor quando você conhece a proposta. Infelizmente, o Vasco foi vendido sem que ninguém conhecesse a proposta. E essa falta de transparência é uma crítica que eu faço à gestão. Não de maneira a desafiar ou a suspeitar de qualquer tipo de procedimento equivocado, mas porque o sócio vascaíno, o torcedor vascaíno, merecia saber o que estava sendo efetivamente proposto. E quem quer que venha a ser presidente do Vasco em 2023, no final de 2023, a partir de 2024, eu acho que tem que ter a obrigação e o compromisso com o sócio e o torcedor vascaíno de tornar público aquilo que foi efetivamente praticado, porque até hoje ninguém sabe. Então você não tem... Veja bem, de que maneira que o Vasco foi vendido? Primeiro, sem nenhuma transparência. Segundo, sem que nós saibamos realmente quais foram as condições propostas, né? Nós temos notícias de YouTube, nós temos notícias de jornalistas, mas efetivamente qual é a proposta nós não sabemos. Ninguém viu o contrato para saber. E eu acho que é uma falta de respeito com o vascaíno isso. Eu entendo a angústia, o sofrimento, né, a esperança do vascaíno renovado em função de um investidor. Acho que tem que colaborar com o investidor, mas tem que ter transparência também. Se você não tiver transparência, você não gera credibilidade nem interna nem externa. E sem credibilidade interna e externa, você não consegue gerir com qualidade. Você não consegue ter uma coisa chamada integridade. As pessoas confundem, inclusive, compliance com integridade. Compliance vem de fora, é o cumprimento das leis. Integridade é algo que vem de dentro para fora, onde você dá o exemplo porque você entende que você tem que dar o exemplo. Então, eu acho que era impossível você buscar no mercado uma proposta sem você ter autorização do clube, com o clube tendo dado exclusividade para uma empresa,
e sem que ninguém soubesse qual era efetivamente a contrapartida. Não foi por falta de tentar, eu tentei. Só que as pessoas com quem eu conversei perguntavam, mas quanto é que está sendo pago, afinal? Quanto é que eu tenho que pagar para poder cobrir? Então, se tornou impossível. A maneira como foi feita, a falta de transparência, a falta de oportunidade de outros vascaínos apresentarem opções alternativas. Por exemplo, eu pedi, quase que implorei para eu ter a oportunidade de conversar com os beneméritos no Conselho de Beneméritos. Não me permitiram. Não me permitiram sequer ir ao Conselho de Beneméritos conversar sobre alternativas para o futuro do Vasco. Eu, como um sócio vascaíno, como uma pessoa que foi candidata a presidente, que na avaliação talvez da maior parte esmagadora dos vascaínos efetivamente ganhou a eleição, não tive voz nem vez de poder apresentar ao Conselho de Beneméritos, de ter uma conversa, uma reunião com o Conselho de Beneméritos, que é o órgão responsável do clube por fiscalizar o patrimônio do clube, sobre opções para o futuro do Vasco, apesar de eu ter pedido isso. Então, como é que eu ia realmente, efetivamente, trazer uma proposta para cobrir? A maneira como foi feito se tornou isso inviável. Infelizmente, a falta de transparência ainda reside no Vasco. O Vasco ainda não é um clube transparente. Como muitos outros clubes de futebol no Brasil também não são. Isso não é um problema só do Vasco. E se a gente efetivamente quiser ver um Vasco inspirador, um Vasco que seja mais do que futebol, um Vasco que inspire os jovens, que inspire a sociedade, que efetivamente sirva como exemplo para a sociedade, a gente vai ter que superar esse desafio de tornar o Vasco transparente. Porque o Vasco não é um clube transparente. De um torcedor que me escreveu aqui no particular. Qual é a sua relação hoje com os dirigentes do Clube de Regatas Vasco da Gama? Se eles te chamarem lá, porque no começo você falou, estou aí para contribuir, bacana, tá, queremos um Vasco forte. Achei maravilhoso. Se eles te chamarem, vamos conversar. Você vai conversar? Qual é a sua relação hoje? Não, Sandro, eu estou aberto para colaborar com o Vasco, não importa quem esteja lá. Entendeu? Eu sou apaixonado por esse clube. Eu quero efetivamente colaborar, contribuir de alguma maneira para que o Vasco possa voltar a ser campeão. Dentro daquilo que eu puder fazer. Eu não estou aqui para brigar com ninguém, para discutir com ninguém, entendeu? Eu quero usar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu conheço, né, para poder colaborar de alguma maneira para o Vasco ser efetivamente um clube bem organizado, um clube com integridade, um clube com transparência, um clube que tenha seus torcedores motivados, que os torcedores acreditem novamente no clube, que o clube seja capaz efetivamente de fazer grandes contratações, que saiba usar o dinheiro, que tenha um projeto. Hoje o Vasco não mudou. O que mudou no Vasco com a SAF? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Do ponto de vista da identidade organizacional, o Vasco continua sendo desorganizado enquanto era. E o Vasco precisa ser organizado. Não organizado do ponto de vista financeiro, não. Provavelmente o Vasco, até do ponto de vista financeiro, está bem organizado, mas isso é pouco. Isso é uma gestão operacional reativo-financeira. Isso é uma gestão de banco. O Vasco não é banco. O Vasco tem que fazer com que seus funcionários sejam felizes. O Vasco tem que fazer com que seus torcedores sejam felizes. O Vasco tem que fazer com que o clima nas suas sedes seja um clima amistoso, seja um clima feliz. Hoje você vai a São Januário, o ambiente é pesado, o ambiente é sombrio, o ambiente é triste. O Vasco é um clube que não treina seus funcionários. O Vasco é um clube que não tem um plano de carga e salários para os seus funcionários. O Vasco é um clube onde os seus funcionários estão cabisbaixos, não estão felizes. A gente precisa fazer com que o Vasco seja um clube feliz. Meu nome é Rayane, eu tenho 29 anos, torcedora do Vasco, desde que eu nasci, graças a Deus. Então, eu não estou satisfeita com a SAF, não achei que fosse uma solução, mas agora que já veio a SAF, eu gostaria de saber qual poderia ser a solução com ela dentro do Vasco. Bom, a solução, Rayana, é a gente fazer aquilo que tem que ser feito em qualquer instituição. Em primeiro lugar, o Vasco precisa encontrar sua identidade organizacional. Quando eu vi a entrevista do Josh, né, eu não gostei de algumas coisas. Não só da despreocupação com o acesso, que eu acho que isso aí é extremamente infeliz, né, para o vascaíno, que não concebe estar na Série B. O Vasco não é Série B. Não importa se precisa melhorar ou não melhorar. Todos precisam melhorar sempre, mas o Vasco não é Série B. O Vasco é Série A. Né? Mas, além disso, ele coloca uma coisa lá de que, como o DNA do Vasco fosse a contratação de jogadores jovens com potencial, ou seja, apostas. O Vasco, todas as vezes que o Vasco foi campeão, ele não foi campeão só com jogadores jovens. Ele tinha grandes craques. Então, a gente precisa remodelar um pouco essa maneira de pensar. Eu acho que o Vasco não pode ser um simples servidor de um racional
de clube que pertence a empresário, no sentido de continuar sendo uma prostituta, né? Porque, infelizmente, o nosso clube tem sido prostituta há muito tempo. O nosso clube foi prostituta há um tempo dos burgueses, que colocavam dinheiro. Aí depois as necessidades ficaram maiores, e aí a gente passou a ser prostituta dos empresários de futebol, que colocavam dinheiro. E aí as necessidades ficaram maiores, e a gente agora virou prostituta de uma empresa. Então, a gente tem que deixar de pensar dessa maneira, né? Eu acho que a 777 ela precisa ser convencida de que ela não pode ter esse racional com relação a um clube do tamanho do Vasco, do tamanho da torcida do Vasco. O racional aqui é outro, o racional é de construção de uma identidade organizacional. A gente precisa ter uma identidade organizacional, ou seja, a gente precisa ter um propósito, uma missão, uma visão, valores. A gente precisa construir isso e fazer com que toda a nossa comunidade vascaína, toda a nossa família vascaína entenda e reconheça isso. A gente precisa trazer para dentro do nosso clube uma responsabilidade social corporativa. A gente precisa mostrar para todos os stakeholders que estão em volta do clube que nós efetivamente mudamos para ser mais do que futebol, que nós mudamos para que nós possamos inspirar a sociedade a ser melhor. Isso estava lá no Projeto Somamos. Então, eu acredito que com a SAF pode dar certo, como eu acreditava que sem a SAF podia dar certo também, porque, para mim, o problema de dar certo não é ter a SAF ou não ter a SAF, é ter gestão. A gente conhece aí diversas empresas que faliram. Quem que não lembra aí de uma VASP, de uma Varig, do Banco Nacional, de uma Panam? Eram grandes empresas e faliram. O fato de você ser empresa não significa necessariamente sucesso. E o fato de você não ser empresa não significa necessariamente fracasso. A FIFA não é empresa. É uma entidade desportiva associativa. A UEFA não é empresa. Então, não necessariamente uma coisa significa fracasso e outra coisa significa sucesso. O que vai fazer o sucesso acontecer é a gestão. É a gestão ser adequada, é a gestão estar antenada com todas as tendências que estão aí no mundo. E a gente vai falar sobre essas tendências, sobre como fazer isso nos nossos programas de quinta-feira. Mas eu vou sempre pensar no que for melhor para o Vasco. Se por acaso eu vier me candidatar ou vier a ser presidente do Vasco em 2024, eu vou, em primeiro lugar, tentar entender o que foi efetivamente contratado. Em segundo lugar, depois de analisar o que foi contratado, eu vou disponibilizar essa informação para todos os vascaínos saberem. Porque eu acho que a gente tem que se comportar como família. Em terceiro lugar, eu vou cobrar que seja feito da maneira como foi contratado. E se não foi feito da maneira como foi contratado, que a gente pretende colaborar, construir, a gente vai fazer com que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar, simples assim. Agora, se alguma coisa também foi fora da curva, do ponto de vista da integridade, da corrupção, da propina, da vantagem, se isso aconteceu, nós também vamos denunciar e fazer com que quem tenha feito isso pague da maneira como tem que pagar, tanto do ponto de vista criminal, do ponto de vista civil, como do ponto de vista esportivo. Foi só isso. Agora, sondagens, eu recebi sondagens de diversos clubes e recebi uma proposta concreta do Avaí, para ser diretor de negócios do Avaí. Mas o coração vascaíno não deixou, pelo menos até o momento. Eu continuo aí disposto a colaborar com o Vasco, né, e não disposto a ser dirigente de qualquer outro clube de futebol. Agora, eu tenho tido conversas muito adiantadas também com interesses do Oriente Médio. Tenho conversado bastante com empresas e projetos que estão acontecendo no Oriente Médio para que eu possa usar o meu expertise em construção de projetos interessantes lá. Isso ainda estou vendo se isso vai ser viável, se isso vai ser interessante, qual é a proposta que está vindo, né? Mas sempre conversando de forma aberta aí com o torcedor vascaíno, pode ser que eu faça algum trabalho nesse sentido aí no Oriente Médio.